Formigas estão por toda parte. Elas prosperam em desertos, florestas e até mesmo em nossas casas. Essas criaturas minúsculas são um testemunho do poder do trabalho em equipe e da organização. Embora individualmente pequenas, as colônias de formigas são sociedades complexas com vidas fascinantes. Formigas são insetos sociais. Elas vivem em colônias que podem chegar a milhões. Cada formiga tem um papel específico a desempenhar na sobrevivência da colônia. Essa intrincada estrutura social é a chave para o seu sucesso. Apesar do seu tamanho, as formigas enfrentam muitos desafios. Elas precisam encontrar comida, defender sua colônia e navegar por um mundo cheio de perigos. Mas, por meio da cooperação e da adaptabilidade, as formigas prosperam há milhões de anos. A vida de uma formiga começa com um ovo, posto pela rainha da colônia. Esses ovos eclodem em larvas, pequenas e indefesas. As formigas operárias cuidam incansavelmente dessas larvas, alimentando-as e limpando-as. Depois de um tempo, as larvas pupam. Dentro desses casulos, elas passam por uma transformação. Elas emergem como formigas adultas, prontas para assumir seu papel na colônia. O tipo mais comum de formiga é a operária. Todas são fêmeas e responsáveis pelas tarefas diárias da colônia. As operárias procuram comida, cuidam dos jovens e defendem o ninho. As formigas machos têm uma vida útil muito mais curta. Seu único propósito é casar com a rainha. Depois desse breve papel, eles morrem. Encontrar comida é um desafio constante para as formigas. Elas precisam de um suprimento constante para alimentar sua colônia e sua rainha. As operárias se aventuram diariamente, procurando por qualquer fonte de sustento. As formigas não são enjoadas para comer. Elas consomem uma variedade de coisas, desde matéria vegetal até insetos mortos. Algumas formigas até cultivam fungos para se alimentar. A busca por comida pode ser perigosa. Predadores como pássaros e aranhas representam uma ameaça constante. O próprio ambiente pode ser desafiador, com obstáculos e mudanças climáticas. Para superar esses desafios, as formigas contam com a comunicação. Elas deixam rastros de feromônios, mensagens químicas que guiam outras formigas até as fontes de alimento. Isso permite uma busca eficiente, mesmo em longas distâncias. As colônias de formigas são tesouros de recursos. Isso as torna alvos de predadores, incluindo outras formigas. Para proteger sua casa e rainha, as formigas desenvolveram vários mecanismos de defesa. Algumas formigas são equipadas com mandíbulas poderosas, capazes de infligir picadas dolorosas. Outras têm ferrões injetando veneno em seus agressores. A guerra química é outra tática comum. As formigas podem borrifar ácido fórmico, uma substância corrosiva que impede predadores. Algumas espécies até liberam feromônios de alarme, sinalizando para formigas próximas se juntarem à defesa. As formigas são ferozmente territoriais. Elas defenderão sua colônia e áreas de forrageamento de qualquer intruso. Essas batalhas podem ser ferozes, com milhares de formigas se chocando em uma demonstração de defesa coletiva. Seção 5. Sussurros no escuro. Comunicação e estrutura social. As formigas vivem em um mundo de escuridão, seus ninhos muitas vezes escondidos no subsolo. No entanto, elas funcionam como uma unidade coesa, suas ações precisamente coordenadas. Tudo isso graças ao seu notável sistema de comunicação. As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios. Esses sinais químicos transmitem uma quantidade surpreendente de informações. Eles podem sinalizar perigo, marcar trilhas e até identificar diferentes castas dentro da colônia. O toque é outro sentido importante. As formigas se tocam constantemente com suas antenas, trocando informações e reforçando os laços sociais. Essa comunicação constante garante o bom funcionamento da colônia. A estrutura social de uma colônia de formigas é hierárquica. No topo está a rainha,
responsável pela postura dos ovos. As operárias realizam todas as outras tarefas, seus papéis frequentemente determinados pela idade e tamanho. Seção 6. O legado de uma rainha, sucessão e sobrevivência da colônia. A rainha é o coração da colônia de formigas. Ela é a única que pode botar ovos, garantindo a existência contínua da colônia. Mas as rainhas não são imortais e sua morte representa um desafio significativo. Quando uma rainha morre, a colônia deve criar uma nova. Este é um período crítico, pois a sobrevivência da colônia depende de uma sucessão bem-sucedida. As formigas operárias selecionam algumas larvas fêmeas e as alimentam com uma dieta especial rica em nutrientes. Essas larvas se desenvolvem em potenciais rainhas, prontas para assumir o controlo da colônia. No entanto, apenas uma rainha pode governar. As rainhas recém-emergidas lutarão até a morte, a vitoriosa assumindo o controle da colônia e garantindo sua sobrevivência. Seção 7. A mão invisível, formigas e o meio ambiente. As formigas podem parecer criaturas simples, mas seu impacto no meio ambiente é profundo. Elas desempenham um papel vital na manutenção de ecossistemas saudáveis. As formigas são as recicladoras da natureza. Elas consomem insetos mortos e matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao solo. Esse processo de decomposição é essencial para o crescimento saudável das plantas. Muitas espécies de formigas também são dispersoras de sementes. Ao carregar sementes de volta para seus ninhos, elas inadvertidamente ajudam as plantas a se reproduzir e se espalhar. As formigas também ajudam a controlar as populações de pragas. Elas se alimentam de insetos que podem danificar plantações e jardins, atuando como agentes naturais de controle de pragas. Seção 8. Adaptabilidade e resiliência. Chaves para o sucesso das formigas. As formigas prosperaram por milhões de anos, colonizando quase todos os cantos do planeta. Seu sucesso é um testemunho de sua notável adaptabilidade e resiliência. As formigas podem sobreviver em uma ampla gama de habitats, de desertos a florestas tropicais. Elas se adaptaram a diferentes climas e fontes de alimento, mostrando sua capacidade evolutiva. As colônias de formigas são notavelmente resilientes. Elas podem se recuperar de desastres, como enchentes ou incêndios, e reconstruir seus ninhos. A natureza cooperativa das formigas também é fundamental para o seu sucesso. Trabalhando juntas, elas podem superar desafios que seriam impossíveis para os indivíduos. Seção 9. Uma maravilha em miniatura, apreciando o mundo das formigas. As formigas são frequentemente ignoradas, descartadas como meras pragas. Mas essas criaturas minúsculas são uma maravilha da natureza. Suas vidas, um testemunho do poder da cooperação, adaptação e resiliência. Ao observarmos mais de perto o mundo das formigas, podemos obter uma apreciação mais profunda da interconexão da vida na Terra. Sua história é um lembrete de que mesmo as menores criaturas podem ter um impacto significativo. Na próxima vez que você vir uma formiga, reserve um momento para observá-la. Considere a sociedade complexa à qual ela pertence, os desafios que ela enfrenta e o papel vital que desempenha no meio ambiente. Você pode se surpreender com o que descobrir.